A nossa aula de hoje é sobre medição direta de distância. Então, a partir das próximas aulas, nós vamos entrar, vamos verificar realmente agora o conteúdo de topografia. Então, hoje nós vamos aprender sobre medição direta, o uso da trena. Na próxima aula, nós começaremos o conteúdo sobre estudo de direções e ângulos. Então, a trena, né, nosso principal instrumento de medição de distâncias, mas ela utiliza outros acessórios, né, como piquetes, estacas testemunhas, balizas e nível de cantoneira. Para isso, nós utilizamos o piquete. Então, nós temos a trena, que nós vamos fazer a medição, e para materializar esse ponto topográfico, é necessário o uso de piquetes, eles que vão mostrar o alinhamento que vai ser medido. Então, geralmente, ele é de quê? Ele é de madeira roliça. A seção dele, a base dele é quadrada e é muito importante que o topo dele seja plano, né? Outra característica importante é que na parte superior a gente coloque ou uma taxinha ou pregos para a gente definir visualmente onde que vai ser feita a medição com o aparelho. Como assim, professor? Então, por exemplo, nós vamos a campo iniciar um levantamento topográfico e essa área é bem extensa, eu não consigo fazer essas medições no mesmo dia. Então, para isso, eu tenho que materializar os meus pontos, senão, quando eu voltar amanhã, eu não vou conseguir encontrar onde que está esse ponto que eu iniciei o levantamento. Então, eu vou usar esses piquetes. E o aparelho, a estação total, ela precisa saber onde que vai ser medido. Então, geralmente, a gente usa nessa parte superior, né, do piquete, uma taxinha, um prego ou até mesmo uma canetinha, um marcador, né? É importante destacar que essa superfície do piquete, ela tem que ser plana para amenizar os erros. Essa figura aqui, essa foto é bem ilustrativa e eu achei interessante trazer para vocês, que mostra o piquete cravado no solo. Ele fez essa pintura aqui para destacar, né, facilitar a visualização. E a base, seção quadrada, plana, aqui. E aqui ele colocou um prego. Por que isso? Porque a estação total vai ser colocada aqui em cima. E através do infravermelho eu vou realmente saber onde que vai ser medido. Então, pode ser aqui, aqui ou aqui, né? Mas para amenizar esse erro, eu faço essa marcação, que pode ser com taxinha ou prego. E aí vai algumas dicas de características do piquete. Ele pode ter um comprimento em torno de 15 a 30 centímetros, o diâmetro dele de 3 a 5, é cravado no solo, deixando aí visível 3 a 5 centímetros. É importante, né, para destacar essa visão, melhor falando, né, ficar mais visível, pronto, que você use esses sprays de tinta, pode ser branco, amarelo, né? Nesse caso ele usou um vermelho, para ficar mais visível quando você estiver no caminhamento em campo. Então, pessoal, importante destacar que o piquete em topografia, ele não serve apenas para definir o limite de um terreno, como a gente, né, está acostumado a ver, e sim, ele vai materializar um ponto topográfico no terreno. A função dele de materialização, né, vocês veem que ele fica só 30 de 3 a 5 centímetros acima do solo, ele é bem rente ao solo. E para a gente facilitar essa questão de visualização, nós temos as chamadas estacas testemunhas. Então, ela vai indicar a posição aproximada de um piquete.
Então, geralmente, ela é cravada próximo ao piquete, em torno de 50 centímetros. O comprimento dela é bem maior, de 15 a 40 centímetros, e o diâmetro de 3 a 5 centímetros. Né? Aqui nós temos uma ilustração, nós temos um piquete, a estaca testemunha, cravada a uma distância de 50 centímetros. Tá? Observem aqui que ela tem um chanfro, indicando a localização que o piquete está logo acima. Né? Então, esse chanfro, pessoal, ele indica a direção do piquete. Então, é muito importante a gente ter um conhecimento técnico. Essa estaca testemunha, ela tem um comprimento um pouco maior. Lembrando que você pode utilizar tinta para facilitar a visualização. Aqui na nossa região, a gente tem uma vegetação predominantemente caatinga. Então, quando a gente vai a campo fazer esse tipo de levantamento, muitas vezes a estaca se confunde com a árvore, o arbusto, né? E você, no sol de 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, você já não consegue ter uma boa visão, né? Já está cansado. E aí, a estaca testemunha, ela ajuda muito nesse sentido. Agora, se você está trabalhando numa área totalmente descampada, e essa área tem um solo exposto, né, não tem tanta vegetação, de repente o uso da estaca testemunha nem é necessário. Então, aí, pessoal, é uma dica para facilitar a sua medição de distância, mas vai depender da sua área que você está analisando. Outro instrumento de medição são as balizas, né? Elas são utilizadas para manter o alinhamento na medição entre os pontos. E a principal característica dela é que ela pode ser de madeira ou de ferro, né? Geralmente a ponta dela tem um ferro para ajudar você a fincar a baliza, e elas têm um comprimento de 2 metros. As cores delas são alternadas, geralmente branco e vermelho ou branco e preto, para permitir o quê? Que você, ao fazer visadas mais distantes, você consiga perceber, né, a questão do alinhamento. Então, sempre mantidas na posição vertical sobre o piquete. E muitas vezes a gente tem um auxílio de um nível de cantoneiro. Então, pessoal, a baliza, ela ajuda muito, né? Então, se você está trabalhando a uma distância de 10 metros, uma pessoa vai ficar no aparelho, fazendo a leitura, e a outra pessoa vai ficar lá no ponto com uma baliza. E como a distância é razoável, às vezes você não consegue falar tão alto, então você vai usar ou um rádio para se comunicar com a sua equipe, ou você pode usar a comunicação manual, mais para a direita, mais para a esquerda, e assim a pessoa vai conseguindo manter o alinhamento vertical. Aqui está uma baliza, só que ela tem uma diferença, ela tem um nível de cantoneira. O que é isso, professor? Então, esse equipamento, ele tem essa bolha circular que permite auxiliar na baliza. Ela vai te dizer se realmente você está na posição vertical. Então, observem que essa bolha, ela precisa estar na região central, né? Então, se você está muito cansado depois desse sol intenso, você tende um alinhamento para a direita ou para a esquerda, a bolha aqui do nível da cantoneira vai te dizer isso. Então, às vezes, não precisa a pessoa estar dizendo direita, esquerda, mais para frente, um passo atrás, não. Você simplesmente olha para o nível e diz, agora está ok, pode fazer a leitura. Então, ajuda demais esse nível de cantoneira. E aqui, pessoal, um exemplo que a gente pode fazer medições simples com o uso da trena, né? Muitas vezes a gente não tem os instrumentos que são caros, mas a gente pode estar utilizando a trena para medir, por exemplo, o desnível numa determinada distância. Então, aqui a gente tem esse rapaz, ele está no morro, né, com auxílio de uma baliza, e ela aqui, né,
na região mais baixa. Observem aqui que a gente tem uma distância horizontal, essa distância inclinada. Então, nós podemos estar utilizando da trena e calculando através de funções matemáticas esse desnível. Agora, vai uma dica muito importante aqui. Ao usar a trena, pessoal, existe um erro chamado erro de catenária, que é o quê? Isso é o chamado aquela barriga da trena. Então, é interessante que a trena esteja bem esticada, né, para evitar esse tipo de erro. Então, manter a trena sempre reta. Né? E aqui, destacando os principais erros de medida na distância direta, né? É o comprimento nominal da trena. Se a trena estiver frouxa, ela vai formar essa barriga, né? E esse erro aqui, que é a falta de verticalidade da baliza. Então, aqui a gente tem a posição vertical da baliza, só que ela aqui já está cansada. Então, a baliza tendeu para uma inclinação. E, pessoal, esse erro aqui pode parecer simples, mas quando você faz um levantamento topográfico de vários pontos, o erro passa a ser acumulativo, né? O que quer dizer isso? Que se você errar no primeiro ponto, esse erro vai ser somado ao segundo, somado ao terceiro, somado ao quarto. Se esse erro, ao final do seu levantamento, ele for um erro muito alto, você vai ter que voltar a campo e refazer todo o levantamento topográfico, porque os cálculos matemáticos não permitem essa correção. Então, vocês vão aprender a fazer esses cálculos para saber se o levantamento que foi realizado a campo estava correto ou não. Se não estiver correto, se o erro estiver muito alto, provavelmente deve ter sido algum erro de medição, né? Posição da baliza, erro na leitura, falta de atenção. Então, tudo isso a gente sabe quando a gente faz os cálculos, que vocês vão aprender nas próximas aulas. Pessoal, essa aula de hoje, nós vamos utilizar 2 teoremas para colocar em prática os conceitos de matemática relacionados à topografia. Então, o primeiro deles trata-se do teorema de Pitágoras, que todo mundo conhece, tá? Então, nós temos o seguinte, ó, que fala que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esses 2 teoremas, né, a nossa aula é curta dessa semana, mas eu vou querer que vocês pratiquem, né? Então, vocês, quem quiser, essa atividade é uma atividade facultativa, faz quem quiser, mas ela vale 1 ponto extra na prova. A prova continua valendo 10 pontos e a atividade 1 ponto extra, né? O que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer um vídeo de no máximo 15 minutos, em que vocês mostram, né, a resolução das 2 questões que eu vou mostrar a seguir. E aí, vocês têm que me enviar até a próxima quinta-feira. Bom? Por exemplo, eu vou tentar explicar aqui, simulando uma situação, para que vocês possam entender e fazer em casa, né? Então, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras para traçar uma reta perpendicular. Então, você vai ter o quê? Ó? Um alinhamento AB conhecido, né? E a partir desse alinhamento AB, você vai traçar uma perpendicular. Então, você vai utilizar uma trena, que tem que ter no mínimo 12 metros, e você vai calcular, vai medir, né, os ângulos, ou melhor, as distâncias desse triângulo, que ele é conhecido normalmente como o método 3, 4, 5. Tá? Então, o que você vai fazer? Ó? Aqui, pessoal, nós temos uma linha de base, é um alinhamento conhecido, professor, eu não estou entendendo. Então, vou tentar explicar. Então, por exemplo, se aqui você tem um muro no seu quintal, né? E você quer traçar um sistema de irrigação nesse sentido aqui, ó. Ou seja, você quer traçar uma perpendicular aqui, ó. Você pode traçar depois uma paralela aqui.
sem auxílio nenhum de equipamento, somente usando a trena. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar um ponto aqui. Então, essa prática, geralmente, quando a gente faz, cada aluno segura uma extremidade da trena bem reto para evitar qualquer tipo de erro. Então, eu vou segurar no zero da trena, vou segurar aqui. Depois, outra pessoa aí da sua família, para a gente evitar aglomeração, atividade individual, tá? Você pode fazer dentro de casa, você pode pegar uma parede, depois simular que a partir daquela parede você vai traçar linhas de irrigação. Então, quem estiver morando em apartamento, não tiver quintal, não tem problema, também dá para fazer essa questão, né? São simulações. Então, você vai segurar o zero aqui da trena, ó, vai marcar aqui 3 metros, outra pessoa segurou, caminhou novamente mais 4 metros, marcou aqui no 7 da trena, e para fechar os 12 metros, você caminha até o C fazendo essa hipotenusa. Então, dessa forma, eu posso garantir, quando fecha 12 metros, se fechar 13 metros aqui, tem alguma coisa errada. Então, alguém está segurando, está torto. Então, tem que fechar aqui realmente 12 metros, tá? Então, dessa forma, você vai garantir que essa linha seja realmente uma perpendicular e essa linha aqui uma paralela, tá? Certo? Então, o segundo teorema que nós vamos ver hoje é a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Ela fala que no triângulo qualquer, né, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos o produto entre eles, multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Professora, eu não entendi nada. Calma, né? Então, para que serve a lei dos cossenos? O que ela tem a ver com agronomia? O que ela tem a ver com topografia? Então, pessoal, a gente está vendo métodos mais simples para a gente fazer algumas medições de campo. Por exemplo, se você for no agricultor, né, e você não tiver uso de nenhum aparelho, né, uso de nenhum clinômetro, nada, você pode simplesmente usar a matemática aliado com alguns instrumentos baratos, como a trena, uma estaca, e sim você fazer algumas medições simples. Então, por exemplo, se você chegar lá no agricultor e ele quiser colocar uma cerca e não saber o ângulo dessa cerca, se realmente, por exemplo, está 90 graus, está 120, você pode aplicar a lei dos cossenos. Então, vamos lá, uma situação. Eu peguei um cantinho lá da minha parede, da minha casa, e eu quero saber se realmente lá é 90 graus, se o pedreiro fez certo, né? Quem construiu realmente fez uma angulação boa. Então, vamos lá. Então, vamos simular aqui a gravação da atividade prática de vocês. Então, aqui eu quero saber se aqui é 90 graus. Peguei a trena bem aqui no zero, estiquei aqui para o meu pai, ó, que está no ponto B, e disse que a distância de A para B é 3 centímetros. 3 é muito pouco, né? Vamos colocar 2 metros. Colocar 2 metros. Pronto. Certo? Depois, eu peguei a mesma trena e aí estiquei aqui para minha mãe e aqui deu 8 metros. Uau! E do C para o B, eu fechei o meu triângulo e deu 4 metros. Então, lá no vídeo, você vai me explicar que o seu valor de C foi 3 metros, aqui foi 8 e aqui foi 5. Então, você vai pegar lá nos seus cálculos, você pode simplesmente no vídeo mostrar uma folha com o resultado. Você vai dizer que seu A foi 3 metros, né? Você vai substituir aqui, 3 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 3 vezes o cosseno de alfa. E dessa forma, você vai achar o valor desse ângulo aqui. Você vai dizer para mim, professor, o resultado do meu ângulo deu 85,6 graus. Significa dizer que a pessoa que construiu a sua parede, né,
teve um erro de aproximadamente 4 graus. Então, a gente está fazendo uma simulação aqui no caso de uma determinação de ângulo, que aqui você pode aplicar para quê? Para você determinar o ângulo de uma cerca, né? Se você for iniciar para colocar cerca na sua propriedade, ou então orientar até mesmo um agricultor, tá? Então, você pode estar usando a lei dos cossenos. Pessoal, aqui é o resumo da nossa atividade prática, o que vocês precisam fazer na atividade que vocês vão gravar o vídeo. Né? Então, vocês vão simular traçar duas perpendiculares, como se fosse linha de irrigação, utilizando os conceitos do Teorema de Pitágoras a partir do método 345. E na questão 2, delimitando os limites de um terreno a partir da lei dos cossenos, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de medição direta, né? Qualquer dúvida, postem, né, as dúvidas de vocês lá no Classer, ou então mandem e-mail, né? Esse vídeo, ele deve ser enviado até a próxima quinta-feira, lembrando que é uma atividade extra facultativa, tá? Então, no mais, desejo a todos vocês uma boa semana, um bom feriado, né? Fiquem em casa, aproveitem para relaxar um pouco, colocar as atividades em dias, né? E evitem aglomerações, se cuidem, tá? Até a nossa próxima aula.